Bem-vindos à Academia Pai, uma academia de vida agora em sua casa. Eu sou Esmeraldo Batista, apresentador de televisão e também guionista. E hoje venho aqui dar-vos a conhecer o filme Orgulho e Preconceito. Vamos analisar um bocadinho do que esta narrativa nos traz, bem como também aquele que para mim é o ponto mais forte deste filme de época. Hoje vamos falar-vos do filme Orgulho e Preconceito. É um filme situado no século XIX e baseado no livro homónimo de Jane Austen. Esta obra, no original, chama-se Pride and Prejudice, mas no português nós temos-la como Orgulho e Preconceito. Já foi adaptada ao cinema várias vezes, mas a versão a qual nos vamos ater e vamos analisar brevemente é de 2005. Este filme foi realizado por Joe Wright. Joe Wright não é assim um nome sonante, por assim dizer, no cinema, mas tem feito grandes filmes, como por exemplo Atonement, onde também conta com Keira Knightley, que é interessante. Já fez também The Soloist, onde contracenam Jamie Foxx e Robert Downey Jr., que é um filme excelente sobre música, sobre interação humana. E ele também já fez um filme oscarizado, The Darkest Hour, não é? Também muito interessante. Ou ainda um filme de ação, Anna. Portanto, ele tem um currículo vasto, muito interessante, mas ele gosta muito de trabalhar em peças de época. E este filme é de época, pois que se passa no século XIX. Em termos de narrativa, o filme traz-nos a história da família Bennet. Esta história é cheia de paralelismos, ainda que tenha sido feita ou escrita para o século XIX, mas é cheia de paralelismos com a nossa época atual. Algumas dinâmicas familiares, algumas dinâmicas da sociedade em si, e então é isso que nós vamos a ter. Há várias formas e há várias coisas que se pode analisar num filme, e neste caso vamos a ter algumas coisas com as quais nós conseguimos nos identificar hoje em dia. A família Bennet tem 5 filhas, todas elas solteiras, e que esperam encontrar ou fazer um bom casamento. Acontece que o Sr. Bennet não tem nenhum filho, né? Tem essas 5 filhas, e a herança não irá para nenhuma delas. Irá para o seu parente próximo, ou mais próximo, que seja homem, século masculino, no caso. Nessa época, o normal era que a filha mais velha se casasse primeiro do que as mais novas, não é? Nunca se apresentava à sociedade uma filha mais nova, sendo que as mais velhas ainda não tivessem casadas. Era por uma ordem, não é? Assim, sucessiva. No entanto, a família Bennet está tão aflita que quando vai aos eventos sociais apresenta as 5 filhas ao mesmo tempo, de modo a que estas de alguma forma possam encontrar o seu esposo, pois sabem que um bom casamento basta, um bom casamento de uma delas, que irá de alguma forma safar, ou elas poderão ajudar a restante família, as restantes irmãs, não é? Que não têm ou não terão meios de sustentação. O casamento, não é, deve ser feito por amor, ou se o casamento deve ser feito por interesse. Por isso já aí é um tema que continua sempre atual. A chegada de gente nova à cidade, fossem eles soldados, comerciantes, aristocratas, era sempre uma grande oportunidade destas pessoas de poderem encontrar, não é, ao descobrir algum potencial, algum futuro marido. E neste caso, os pais é que faziam de casamenteiros. Neste caso, precisamente, era a mãe, a senhora Bennet. Ela é que estava ávida por querer ver as suas filhas casadas. Já o pai era um pouco mais comedido na forma como demonstrava essa mesma intenção. 2 das irmãs, pelo menos, já estão acima dos 20, então cresce a pressão social para que elas se casem. Agora, devem casar-se porque amam a pessoa, ou devem casar-se como se fossem fazer um sacrifício pela família, não é? Por interesse, pelo melhor candidato, ou isto quer dizer, o candidato com bolsos mais recheados. E se inicialmente a tábua de salvação da família parecia estar a pesar sobre Mr. Bingley, que seria um casamento quando Jane queria salvar toda a gente, pois bastava um casamento apenas, mas vemos que a trama rapidamente começa a girar à volta de Mr. Darcy e outra filha dos Bennet, Elizabeth. Mas já se sabe que num bom enredo, num bom novelo, nada é tão fácil quanto parece. À partida, quando nós temos a primeira impressão, quando vemos Mr. Darcy,
ele é taciturno, é de alguma forma também tímido, reservado e dá a ideia de ser preconceituoso. Já Elizabeth demonstra ser orgulhosa. E podia ser injusto até dizer que Elizabeth é orgulhosa e o Mr. Darcy é o preconceituoso. Mas vemos que este conceito vai mudando no decorrer do filme, pois que são características que cada um deles tem. Tem as duas, não é? Então só que apresentam ou exteriorizam mais uma no momento do que noutro. Esta história é um estudo profundo sobre o poder, o impacto e as consequências das primeiras impressões. E a primeira impressão que Mr. Darcy causa a Jane, no caso a Elizabeth, é que ele é um snob. É alguém de nariz empinado, não é? Alguém sem sentimentos, alguém muito frio. Por sua vez, a primeira impressão que Elizabeth Bennet causa a Mr. Darcy é que ela é de uma beleza, vá lá, tolerável. Será que ela podia ser mais ofensiva do que isto? É que ela não tem uma beleza estonteante ou que chama atenção logo à partida, como a sua irmã Jane, mas também não é assim tão feia que seja repugnante. Então, Mr. Darcy diz que ela tem uma beleza tolerável. Todos os filmes têm sempre um motivo de interesse muito grande principal, que se de alguma forma sobrepuja aos outros todos. O filme, claro, tem uma fotografia muito boa, não tão naturalista como já vimos, por exemplo, em Madame Bovary, mas ainda assim é bonita, é verosímil ou é coerente com as imagens que nós vemos dos quadros também da época, mas realmente aquilo que me interessa salientar desta vez nesta análise é a questão do acting, é a questão do grande potencial que creio ser bem aproveitado por Joe Wright. E creio que a força de Joe Wright nos filmes que faz está aí, é em procurar, não sei se tirar, ou despertar, ou então inspirar grandes interpretações dos atores com quem trabalha. E neste caso o elenco é excelente. Então, se mais nada vai fixar desta análise, por favor, procure ver o filme no sentido de ver o acting, não é? A forma de atuar dos atores, como em cada cena, com o dizer algo, ou muitas vezes com o não dizer algo, as coisas são transmitidas, as emoções são transmitidas. Então é uma grande aula de como dirigir atores, de como dirigir um elenco grande, um elenco vasto, neste caso também de época, e tem atores brilhantes. A história em si passa-se no Reino Unido, portanto, naturalmente vamos ter muitos atores ingleses, não é? Como Keira Knightley, Matthew Macfadyen, vamos ter também a Lady Judi Dench, que tem um pequeno papel, mas com um peso, com uma presença tão grande, realmente ela dispensa apresentações. Muitas vezes no cinema atual tem-se falado da invasão britânica. Não da invasão histórica em si, mas da invasão dos atores britânicos que imigram para os Estados Unidos e acabam por fazer grandes papéis e têm ganho vários prémios. E tem-se questionado de que ponto é que essa dinâmica é benéfica ou não para os Estados Unidos e para o cinema em geral, mas a verdade é que eles têm talento e como trazem uma formação teatral de base muito forte, onde lidam com Shakespeare e outros atores como Jane Austen, no caso, então eles são muito ricos e então acabam por ser usados, por assim dizer, em muitos papéis que supostamente seriam destinados a americanos. Então às vezes há uma espécie de conflito artístico, não é? Deste ponto de vista em relação à sua presença nos Estados Unidos. Mas digamos que aqui também é ao contrário. É que conseguimos ver, e o que é interessante, pelo menos 2 atores que migram nos Estados Unidos para a Inglaterra e fazendo um sotaque britânico, não é? E aquilo que mais destaca é, sem dúvida, Donald Sutherland. Donald Sutherland é um homem que dispensa apresentações, eu creio, e se calhar para os mais novos poderão tê-lo visto como President Snow no filme Hunger Games, Jogos da Fome. Donald Sutherland aqui tem o papel do Sr. Bennet, do pai de todas as filhas, Bennet, não é? O homem que pouco fala, ele é mais observador, ele é mais ouvinte, mas no momento certo ele toma a decisão certa, é isso que se quer, não é? E se calhar a filha com a qual ele mais se identificava
e de alguma forma já tinha-se preparado para não a perder, achava que provavelmente iria ficar com ela para sempre em casa, era mesmo Elizabeth. Acho que é aquela com quem ele mais se identifica de alguma forma. E então é doloroso para ele quando há essa possibilidade dela também ter encontrado o amor verdadeiro e poder sair. Agora, de todo o elenco, naturalmente, aqueles que mais destaque têm, aqueles que... isso como é que se vê? Vê-se por quem tem mais tempo de tela, né? Quem aparece mais vezes. E neste caso, são sem dúvida Keira Knightley e também este jovem ator Matthew Macfadyen. Matthew Macfadyen, ele já tem feito vários papéis de destaque. Também ele entrou no Frost vs Nixon. Ele também participa numa série e ele teve mais peso, por exemplo, que é Os Pilares da Terra. E está também nesta série, atualmente, uma das séries que é melhor sucedidas, que é Succession, não é? Matthew Macfadyen tem uma presença muito grande. Matthew Macfadyen participa também de Robin Hood, né? Robin dos Bois, na versão de 2010. Ele participa também dos Três Mosqueteiros, que é interessante vê-lo nesses trabalhos assim de época, bem como também em Anna Karenina, não é? Que também é de Joe Wright, o que é interessante. Chamar aqui a atenção para a forma de atuar de Matthew Macfadyen, porque se muitas vezes o nosso cinema africano é caracterizado por muito barulho, por pessoas que falam muito, se calhar serve-nos de estudo, pelo menos para mim serve de estudo, olhar para esta personagem que, sem dizer muito, ou sem expressar com palavras, mas acaba por dizer muito mais do que outras personagens que passam o tempo todo a falar. Tem uma grande presença no set. Vemos como a forma como todas as personagens acabam por mudar a sua forma de estar, a sua atitude perante ele, a forma como quase todos curvam perante ele. Então é daquelas pessoas que quando entra numa sala, o ambiente da sala muda. Inicialmente para pior, né? Porque ele era mais taciturno e então acabava de alguma forma por também inibir as pessoas de se alegrarem à sua volta ou de mostrarem alguma extroversão. Já a Keira Knightley quase que dispensa apresentações. Ela tem um currículo tão vasto, que é difícil salientar apenas um papel. Ela participa no brilhante O Amor Acontece, Love Actually Happens. Ela participa também aquele, se calhar, que é o filme mais popular entre o público em geral, que é Piratas das Caraíbas. Mas ela também participa em filmes como Domino e noutras comédias românticas. Ela faz um pouco de tudo. Para mim, claro, eu gosto de vê-la em Guerra das Estrelas, não é? Gosto de ficção científica, então é interessante vê-la neste tipo de registro também. Mas é alguém com um currículo bastante vasto. E ela tem aquele tipo de rosto que, dependendo do tipo de maquilhagem ou do tipo de ângulo de iluminação que ela tem, pode ser bastante bonita ou nem por isso. E é realmente essa questão que também chamou a atenção do próprio realizador Joe Wright. A partida, antes de escolhê-la para o papel, ele achava que ela era bonita demais e que não seria boa para o papel. Entretanto, quando a conheceu pessoalmente, percebeu que ela é versátil. Na forma, na atitude que ela tem, ela pode conseguir mostrar uma confiança e interpretar, encarnar de alguma forma alguém muito bela, como também pode conseguir ter uma postura que mostra uma beleza mais comedida, não é? Que não está na primeira impressão, mas que se descobre à medida que se vai convivendo com ela. E era essa progressão da personagem que interessava, no caso, ao Joe Wright e neste papel específico de Elizabeth Bennet. Então, como estudo de personagem, como estudo de atores, este filme creio que vale por isso. Vale por ter um elenco vasto, com grandes atores e cada performance. E nós vemos aqui algumas pessoas que aparecem com pequenos papéis, mas que são tão importantes. E diz realmente que para os grandes atores não existem papéis pequenos, não existem papéis secundários. Existem oportunidades e que eles agarram. E então, se de alguma forma sonha ser ator ou atriz, não é? Este filme é para si. Este é realmente um estudo profundo daquilo que significa ser ator, daquilo que significa aproveitar uma linha de fala que se tem
ou apenas um olhar que se vai dar, um virar de costas. Hoje temos a tratar do filme Orgulho e Preconceito e prometemos no próximo Grandes Obras, Grandes Filmes migrar um pouco, ou emigrar um pouco para a Ásia. Vamos trazer um filme que é muito próximo do meu coração e para quem gosta de cinema de ação, mas também um cinema mais filosófico, vai gostar imenso, que é o filme O Tigre e o Dragão. Portanto, não percam a próxima vez em que estaremos juntos para analisar mais filmes na rubrica Grandes Obras, Grandes Filmes. Obrigado pelo seu tempo e até breve.